Vamos hoje falar um pouco sobre esse processo do desacelerar, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente vem de um processo ou de um estilo de vida muito agitado, muito movimentado, onde numa semana, a gente consegue viajar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, olhar para a escola, e a gente se acostuma a uma velocidade, a gente se acostuma a imprimir um ritmo que em algum momento da nossa vida ele vai solicitar para que a gente diminua esse ritmo, para que a gente pare um pouco sobre essa velocidade, né, essa cobrança, essa autocobrança, né, essa entrega de resultado, essa entrega de eficiência, né? Então, se você não está ali o tempo todo produzindo, se você não está ali o tempo todo entregando alguma coisa de valor, se você não está ali o tempo todo resolvendo um problema, se você não está ali o tempo todo mitigando qualquer risco que qualquer área da sua vida possa estar correndo, você está sendo ineficiente. E aí a gente tende a levar isso como algo normal, né? E durante um período da nossa vida, né, numa determinada idade aí que a gente passa, isso até é normal. Mas também é normal a gente querer desacelerar, a gente querer ir para um processo onde a gente diminua esse ritmo. O que a gente precisa entender é que não é tão fácil assim, porque quando a gente está nesse ritmo acelerado, a gente está imprimindo todo um comportamento, um hábito, um vício para todo o nosso organismo. Tanto na nossa parte física, né, de como é que a gente está liberando os nossos hormônios, o nosso cortisol, que vai estar lá em alta com estresse, a serotonina, a endorfina, a dopamina, né, a citocina, todos eles. A gente vai estar, né, enchendo o nosso organismo com vários desses hormônios e o que acontece é que o nosso corpo se vicia nisso, ele se acostuma com isso. Esse passa a ser um padrão que quando você não está injetando essa quantidade de hormônios, né, no seu corpo, ele sente falta. É como se fosse uma abstinência mesmo. Então, você se acostuma com aquilo, aquilo te vicia, a sua mente se vicia também, né? Então a gente está falando da parte física, a parte mental, a ficar acelerado o tempo todo, ela está sempre trazendo uma dúvida, sempre uma questão, sempre uma dívida, sempre alguma coisa que você deixou de fazer, ela se acostuma a essa velocidade de pensamentos, e o desacelerar disso passa por um processo quase que de desintoxicação mesmo, né? A gente precisa, como quando a gente toma um remédio durante muito tempo, a gente precisa desintoxicar o nosso organismo. Então, não é algo que a gente consiga fazer de forma tão rápida e tão fácil. Eu mesma passei por esse processo. E é um processo que às vezes ele é até um pouco doído, porque quando a gente desacelera, a primeira parte que a gente sente é a parte física. A parte mental também é complicadíssima, porque a gente fica se sentindo extremamente devedor, né? O não estar 100% produtivo o tempo todo faz com que a gente carregue ali uma culpa por uma crença que foi criada de que você não pode parar. Então a gente tem que trabalhar várias frentes, né? Isso acontece, enfim, isso pode acontecer em diversas idades, eu não estou aqui dizendo que isso acontece em idade A, B ou C, mas isso tende a acontecer, ou melhor, eu tendo a receber mais pessoas com essa questão ali quando elas estão ali na faixa dos 50, onde elas começam a querer desacelerar um pouco a vida. Elas passaram daquela fase bastante produtiva e ativa e começam a querer se estabelecer uma nova rotina de vida. E é aí onde elas começam a sentir essa dificuldade, onde elas começam a sentir essa necessidade de ter um acompanhamento para conseguir passar por todas essas etapas. Então, o que a gente precisa, o ponto aqui que eu quero trazer, é que a gente precisa ouvir o nosso corpo, a gente precisa ouvir o que vem daqui de dentro do nosso coração com relação a essas mudanças que a vida nos propõe, né? Que a vida está ali falando e às vezes a gente não está querendo escutar. E a gente precisa, inclusive, modificar nossas crenças. A gente pode sim desacelerar, a gente deve desacelerar. A gente pode sim levar a vida
numa forma diferente, é claro que a gente vai mexer, não existe ganha-ganha o tempo todo. Mas para você ganhar determinada coisa na sua vida, você vai abrir mão de outras coisas e tá tudo certo. E tá tudo bem. Então, construir esse processo, né, ter um acompanhamento, às vezes, para passar por esse processo, é extremamente importante, porque às vezes a gente não sabe direito o que a gente está sentindo, por que a gente está sentindo, a gente não consegue lidar. É muita dor que a gente sente, dor física, né? Como que eu estou acostumada a uma dose hormonal que, na verdade, parte deles envenenando o nosso organismo, é, onde eu não tenho tempo para dar um sorriso, onde eu não tenho tempo para me divertir, onde até é proibido às vezes a gente estar muito feliz, porque se eu estiver muito feliz eu não estou sendo produtivo. Então assim, a gente traz aí um ponto de atenção para todos, para que a gente possa realmente respeitar um pouco mais o nosso corpo, né, o nosso sentir e e vocês vão ver que é muito bom quando a gente consegue desacelerar. É muito bom quando a gente consegue entregar isso pra gente mesmo, tá bom? Obrigada.